Olá, meus queridos amigos, olá, minhas queridas amigas, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo, diretamente aqui do nosso perfil, começando a nossa live nesse quadro Decorando Direito. É a primeira edição deste quadro Decorando Direito que nós anunciamos aí desde a última live que nós fizemos aí com meu amigo Gerson Aragão e também em outras, como na live específica onde a gente falou sobre o tema da lei seca, caindo na real sobre a lei seca. E nós anunciamos aí ao longo dos últimos dias que nós teríamos esse quadro chamado Decorando Direito, cujo objetivo ele passa pela compreensão de que os principais institutos jurídicos eles precisam ser memorizados para que você tenha um melhor desempenho em prova. Eu gostaria neste momento de saudar todas as pessoas, meus queridos amigos que aqui estão presentes, inclusive o portal Decorando a Lei Seca do nosso parceiro Rafa, que tem dado uma força aí a todos os concurseiros, Yuri, Gabriel, Leonardo, Leandro, Guilherme, Francisco. Queria pedir a todos vocês que, se possível, compartilhem aqui nesse aviãozinho essa live. Meu queridíssimo Marcelo Sampaio, um abraço para você, meu amigo. Rodrigo está pedindo aí um abraço. Mande um abraço, professor, um abraço para você, Rodrigo. Diga aí a cidade da qual você fala, que eu mando um abraço aí para todos os seus conterrâneos. Mila, boa noite. Davi Esmeraldo, boa noite a todos vocês. As pessoas serão notificadas, vão sendo notificadas aí que nós estamos ao vivo. Henrique, eu quero ser DPF. É só você focar. Foque, acredite, queira, né? Como diria o saudoso baiano Raul Seixas, queira, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Então queira, mas queira realmente com vontade, responsabilidade, né? Querer não é poder, querer com responsabilidade é poder. Meu queridíssimo amigo Rafael Peca, um abraço para você, meu irmão. Herculano, Amanda, enfim. Estamos aí ao vivo para o nosso primeiro encontro. Essa é a primeira edição de uma série de encontros que nós teremos aqui, garantidamente até o meu curso de formação policial na Academia Nacional de Polícia, cujo início hoje, na data de hoje, está previsto para o dia 13 de junho. Se tiver qualquer mudança de cenário, naturalmente eu avisarei a todos vocês. Mas por hora, nós estamos aqui firmes e regulares até este período. Um abraço aí para Caxias, no estado do Maranhão. Irani, um abraço para você, querida, que enviou aí a sua localização. E no dia de hoje, que é de fato o nosso primeiro encontro aqui, a nossa primeira edição, eu terei a grande alegria de falar de um assunto que é normalmente uma pedra no sapato da maioria dos candidatos e das candidatas, que é o tema da competência dos entes federados. Porque se você parar para analisar este tema, e aqui já adentrando especificamente na nossa temática, porque o objetivo aqui é otimizar o nosso tempo, e lembrando que essa live, ela certamente não ficará disponível por todo o tempo, nós poderemos deixar ela aí por um curto período, mas logo depois ela sairá do ar. Então, se você, como eu disse, puder notificar as pessoas para que elas possam assistir, quanto mais cedo melhor, afinal de contas não sabemos quando ela sairá do ar, mas não durará muito tempo. Um abraço aí, concursando da Delta, vamos ser colegas, com certeza. E no dia de hoje vamos falar aqui sobre a competência dos entes federados. Esse assunto, por que ele causa esse zum no meio dos concurseiros? Por um motivo muito simples, porque você tem um assunto que é cobrado estritamente na sua literalidade, um assunto cuja incidência da lei seca é absurda, mas ele é muito grande, ele é muito extenso. Se você parar para analisar, nós temos dos artigos 21 ao 24 da Constituição, ao longo desses 4 artigos e por eles distribuídos, nós temos um total de 82 incisos. É isso mesmo, 82 incisos. Mas, professor, você parou para contar? Na verdade, a gente já tem essa vivência aqui por conta das nossas aulas e, se você observar, eles estão distribuídos pelos 4. Então, você tem 25 incisos no artigo 21. Um grande abraço aí para meu queridíssimo Ítalo Fernandes, grande amigo que estará comigo agora na Polícia Federal. E nós temos aí no artigo 25, 21, 25 incisos. No artigo 22 nós temos 29. Então, quando você soma os incisos do artigo 21 com os incisos do artigo 22, você tem aí 25 mais 29, 54. Um total de 54 incisos. São 54 incisos só na competência da União. Artigos 21 e 22. E aí você passa para os artigos 23 e artigos 24 da Constituição. No artigo 23 você tem 12 incisos e no artigo 24 você tem aí um total de 16 incisos. Então, 54 no 21 e no 22. E 28, porque seria 12 mais 16, 28 incisos nos artigos 23 e 24.
Quando você soma esse 54 da competência da União, que está ali nos artigos 21 e 22, com a competência dos demais entes, que está ali no artigo 23 e 24, os 54 incisos, mais os 28, você totaliza esses 82 incisos. Aí você fala, professor, eu não estou conseguindo lembrar direito o sócio de vapor, que são 5 incisos do artigo 1º. Como é que eu vou lembrar de 82 incisos na hora da minha prova? Mas essa é a grande sacada, esse é o grande barato. E você não vai errar mais nenhuma questão sobre competência dos entes federados. Porque eu não vou permitir que você erre, porque eu vou lhe apresentar uma técnica que eu não só desenvolvi desde a época da faculdade, você não vai encontrar isso aqui, eu posso lhe assegurar, em livro nenhum. Isso aqui não é estudado no autor A, B ou C. Isso aqui foi algo que desde a graduação, como monitor de direito constitucional que fui, e ali, iniciando a minha atividade de magistério no direito constitucional, no ensino do direito constitucional, eu procurei otimizar da melhor forma para aqueles meus alunos da época, e eu ainda era aluno da faculdade, quando monitor, naturalmente, e saiu essa técnica que depois, ao longo de mais de 10 anos, lecionando direito constitucional, é algo que tem uma acolhida enorme entre os alunos, e no meu livro eu coloco isso. Aí sim, na nossa obra você vai encontrar. Aí você fala, beleza, Eden, em que consiste essa técnica? Ela é muito simples. Se você observar, como eu disse, no artigo 21 e no artigo 22, você tem a competência só da União. Qual é a grande sacada? Se você compreende a competência da União por um critério residual, por um critério de exclusão, você não vai precisar se preocupar com os incisos que estão do outro lado. Se você fosse por uma conta matemática, você até poderia pensar, mas professor, não é melhor decorar 28 incisos, artigos 23 e 24, somados os incisos do 23 e 24, você tem 28 incisos. Não é melhor memorizar 28 incisos do que 54 incisos que estão ali nos artigos 21 e 22? Se fosse uma questão estritamente numérica, sem nenhuma dúvida. Mas se fosse estritamente numérico, mas não é estritamente numérico, você vai ver por quê. É que a competência da União, nos artigos 21 e 22, ela tem uma linha de raciocínio que lhe permite memorizar os 54 incisos sem que você tenha que decorá-los ipsis literis. Essa é a ideia. O objetivo aqui não é fazer um teste para ator ou para atriz da Globo, para que você fique decorando necessariamente ipsis literis todos os incisos. Esse não é o objetivo. O objetivo é que você consiga aplicar uma técnica em que você vai decorar aquilo que é essencial para a lei seca e você vai conseguir compreender todos os 54 incisos dentro de uma lógica. E que lógica será essa? Eu identifiquei que esses 54 incisos da nossa Constituição, que estão nos artigos 21 e 22, os 25 incisos do artigo 21 e os 29 incisos do artigo 22, ou seja, esse total de 54 incisos, eles podem ser sintetizados em apenas 10 palavras-chave ou expressões correlatas. É isso mesmo que você ouviu. 54 incisos que poderão ser sintetizados em 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Aí você, como assim, professor? 54 incisos? Cada inciso tem várias palavras. Imagine aí, seriam milhares de palavras. Pois é, essas milhares de palavras, esses 10 incisos, esses 54 incisos, melhor dizendo, eles serão aqui resumidos em 10 palavras-chave. Essas palavras são aquelas palavras que depois de ler e reler repetidas vezes, eu percebi que elas formam o eixo central da competência da União. Aí você fala, mas beleza, antes de partirmos para o enfrentamento dessa aqui é a cereja do bolo. Se você sabe quais são essas palavras, você tem o pulo do gato e você tem a cereja do bolo. Mas é preciso que você tenha uma compreensão prévia da organização desses artigos 21, 22, 23 e 24. Então, qual é a organização inicial que eu quero que você tenha? O que eu quero logo nesse início que você perceba? É inarredável você compreender que, olha, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. São as premissas básicas da qual nós iremos partir para que você tenha uma melhor compreensão sobre o todo. A primeira premissa é o seguinte: no artigo 21 e no artigo 23 da Constituição, nós temos competências administrativas, os artigos ímpares. Contando aí 21, 22, 23 e 24, quais são os artigos ímpares? Os artigos ímpares são os artigos 21 e 23. Os artigos pares são os artigos 22 e 24. 22 e 24, artigos pares, 21 e 23, artigos ímpares, número ímpar. E o que nós temos? Que nesses números ímpares, 21 e 23, você tem uma competência que é para administrar. Uma competência que é administrativa. Ao passo que nos artigos 22 e 24 você tem uma competência para legislar. Uma competência que é legislativa. Então, professor, eu posso generalizar tudo que é ímpar é competência para administrar e tudo que é par eu tenho competência para legislar? Sim. Nesse caso, sim. Acontece que cada uma dessas 4 competências, cada um desses 4 artigos, ele possui um nome próprio.
Então, o que nós temos? Que no artigo 21, que é uma competência administrativa, como o artigo 21 ele só trata da competência da União, essa é uma competência exclusiva para administrar. É exclusiva. Por que é exclusiva, professor? Como o próprio nome indica, é só da União. Se é só da União, é uma competência exclusiva. Só da União é exclusiva. Beleza. No artigo 22, eu tenho uma competência que é legislativa, porque você sabe que todo par é para legislar. Eu tenho uma competência legislativa, só que neste caso eu não posso chamar de exclusiva, porque a doutrina e jurisprudência convencionou, e a Constituição também, chamar de competência privativa. Se você abre o artigo 22 da Constituição, está lá, compete privativamente à União legislar sobre. Então, do ponto de vista técnico, é equivocado você falar exclusiva para legislar, porque a Constituição diz que a competência é privativa para legislar. Então, se a competência é legislativa, ela é privativa. Privativa para legislar no 22. Mas se a competência é administrativa no artigo ímpar, que é o 21, aí você tem uma competência exclusiva para administrar. Então, artigo 21, exclusiva para administrar, artigo 22, privativa para legislar. Aí você fala, beleza, professor, e como é que eu faço essa divisão dos artigos 23 e 24, já que lá a competência não é só da União, já que lá a competência é de galera, é a competência dos entes federados. Aí o nome muda. No artigo 23, que você vai ter uma competência administrativa, como é de galera, União, Estados, DF, municípios, vão administrar, artigo ímpar é administrativa, a competência, eles vão administrar como, professor? Eles vão administrar de maneira comum. Então lá é a competência comum para administrar, ou comum administrativa. Ao passo que no artigo 24, em que eu tenho uma competência número par, competência legislativa, você já sabe, em que eu tenho uma competência legislativa, eu tenho aí também a competência agora para legislar, só que de maneira concorrente, porque no 22 era privativa legislativa da União, enquanto que no 24 é uma competência concorrente, é uma competência concorrente legislativa, ou seja, concorrente para legislar. Então, feita a organização inicial, o que nós temos? Que o artigo 21 traz a competência exclusiva para administrar, exclusiva administrativa. O artigo 22 traz a competência privativa legislativa, O artigo 23 traz a competência comum para administrar e o artigo 24 traz a competência concorrente para legislar. Eu quero que você perceba, antes porém, uma advertência. Essa competência comum para administrar do 23 é dos quatro entes, União, Estados, DF, municípios. Entretanto, a competência concorrente para legislar do artigo 24, ela não engloba municípios. Então você tem União, Estados, DF, mas ele tirou o município. Essa é uma pegadinha de prova. Porque se o examinador perguntar, segundo o artigo 24 da Constituição, é da competência concorrente legislativa de União, Estados, DF e municípios? Não, segundo o artigo 24 não. Porque se você abre o artigo 24 da nossa Constituição, a competência lá é apenas de União, Estados e DF. O Constituinte não colocou de maneira expressa os municípios. Feita essa advertência, tem outra dica. E essa dica é muito bacana. Se você parar para analisar, toda a competência do artigo 21 e do artigo 23, ou seja, aquelas competências para administrar, porque as competências ímpares, você já sabe, elas são administrativas, elas vão se apresentar sob a forma de verbos. Verbos no infinitivo, correr, amar, dormir, sorrir, são verbos no infinitivo. Então, toda a competência administrativa, e você lembra que as competências administrativas estão nos artigos ímpares, no artigo 21 e no artigo 23, todos os incisos inauguram a sua previsão, trazendo na primeira palavra um verbo no infinitivo. Então eu posso abrir aqui para que você perceba comigo, e naturalmente eu não vou ler todos os incisos, eu vou ler as primeiras palavras, conforme eu mencionei. Observe, e eu desafio, abra também aí na sua Constituição, e perceba, as primeiras palavras dos artigos 21 e 23, você só vai encontrar verbos. Então, compete à União, diz o artigo 21. Onde se lê compete à União, leia-se compete exclusivamente à União, porque essa é uma competência exclusiva para administrar. É uma competência exclusiva para administrar. E aí você tem, olha os verbos no infinitivo. Inciso 1, manter. Inciso 2, declarar. 3, assegurar. 4, permitir. 5, decretar. 6, autorizar. 7, emitir. 8, administrar. 9, elaborar. 10, manter. 11, explorar. 12, explorar. 13, organizar, 14, organizar, 15, organizar, 16, exercer, 17, conceder, 18, planejar, 19, instituir, 20, instituir, 21, estabelecer, 22, executar, 23, explorar, 24, organizar e 25, estabelecer. Você acaba de confirmar que todos os incisos do artigo 21 se apresentam sob a forma de verbos. Aí você fala, qual a utilidade? É toda a utilidade. Porque se ele disser na sua prova, por exemplo, que compete à União
administrar, compete exclusivamente à União, administrar. E aí, ele trazer na questão uma competência que não comece ali com o verbo, a probabilidade de estar errada é muito grande. A não ser que ele substantive o verbo. Aí tudo bem, você tem que ficar atento. Ele pode substantivar o verbo? Pode. Ele pode pegar aqui onde tem explorar os serviços de instalações nucleares, ele pode converter em a exploração. Ele substantivou, mas ele não costuma fazer isso. Ele costuma manter na originalidade. E se ele mantiver na originalidade, toda competência ímpar, artigo 21, ela é administrativa. E a segunda dica, ela começa sob a forma de verbos. Ela é administrativa e ela começa sob a forma de verbos. Aí você fala, isso funcionou no 21, professor. Mas será que funciona no 23, que é a competência agora comum para administrar? Bom, toda competência ímpar é administrativa, você já sabe. Toda competência administrativa começa sob a forma de verbo, você também já sabe. É só você conferir. Aí você abre o artigo 23 e ele traz 23, 4 entes, União, Estados, DF, municípios, e diz o constituinte na cabeça, no caput do artigo 23. É competência comum da União, Estados, DF, municípios. E aí você tem 12 incisos. Olha aí, 12 incisos. Zelar, guardar, proteger, impedir, proporcionar, proteger, preservar, fomentar, promover, combater, registrar e estabelecer. Você acaba de confirmar que todos os incisos, sejam os 25 do artigo 21, sejam os 12 do artigo 23, ou seja, os ímpares, que são competências para administrar, competências administrativas, eles se apresentam sob a forma de verbo. Todos eles se apresentam sob a forma de verbo. Agora, quando você passa para o artigo 22 e para o artigo 24, que são artigos pares, número par, 22, 24, e você tem não mais uma competência administrativa, competência para administrar, em que aqui agora você tem uma competência legislativa, é dizer, competência para legislar, você sai dos verbos e entra nos substantivos. Eu desafio qualquer pessoa a encontrar, seja no artigo 22, competência privativa da União para legislar, seja no artigo 24, competência de União, Estados e DF, também para legislar, qualquer verbo no infinitivo inaugurando o inciso, você não vai encontrar. E por um motivo muito simples, porque você só vai ter lá substantivos. O artigo 22 vai dizer na cabeça, no caput do dispositivo, compete privativamente a União legislar sobre 1. Direito, inciso 2, desapropriação, 3. Requisições, só a primeira palavra, 4. Águas, 5. Serviços, 6. Sistema, 7. Política, 8. Comércio, 9. Diretrizes, 10. Regime, trânsito, jazidas, nacionalidade, populações, emigração, organização, sistemas, competência, seguridade, diretrizes, registros, atividades, normas, defesa e propaganda. Só substantivos. Os 29 incisos, só substantivos. Aí você fala, professor, e dá certo no 24 também, na competência concorrente para legislar? Com certeza. É só você conferir. Direito, orçamento, juntas, custas, produção, floresta, proteção, responsabilidade, educação, criação, procedimentos, previdência, assistência, proteção e organização. Aí você fala, caramba, eu nunca tinha observado. Pois é, agora observe. Eu nunca tinha observado essa diferença. Competência, artigos ímpares, são competências administrativas que se apresentam sob a forma de verbos. Artigos pares são competências legislativas e que se apresentam sob a forma de substantivos. São competências legislativas e que se apresentam sob a forma de substantivos. Minha cara, meu caro amigo, agora vem o pulo do gato. Eu não quero lhe cansar no seu domingo sagrado, no seu domingo à noite. Mas eu não poderia perder a oportunidade de trazer para você essa que eu chamo de a cereja do bolo. Porque se você resolve o problema dos artigos 21 e 22 da Constituição, você vai resolver o problema dos 82 incisos. Afinal de contas, por um critério residual, por um critério de exclusão, você vai acabar resolvendo o problema de todos os outros. Aí você fala, beleza, professor, e como é que eu resolvo agora? O pulo do gato. Como é que eu vou resolver o problema dos 54 incisos e, consequentemente, de todos os 82? Mais especificamente, dos 54, que são os 25 do artigo 21 e os 29 incisos do artigo 22. Ou seja, esses 54 incisos que trazem na sua entranha a competência da União, seja administrativa exclusiva no artigo 21, seja privativa legislativa no artigo 22. Eu vou lhe dizer, eu percebi, lendo, não uma, não duas, não três, 800 vezes esse dispositivo, eu montei um esquema de 10 palavras-chave. Agora eu preciso que você pegue aí o seu papel, a sua caneta e você tome nota dessas palavras-chave ou expressões correlatas. Porque a partir dessas palavras você vai matar, repito, em 10 palavras, toda a competência da União. E por um critério de exclusão, o que não for da competência da União no 23 e no 24, no 21 e no 22,
será a competência dos demais entes no 23 e 24. Aí você fala, beleza, professor, e depois que eu descobri? Então, como é que eu vou resolver? Se cai uma assertiva na minha prova, qual vai ser a minha primeira providência? Tentar identificar se aquele inciso que o examinador apresenta na sua prova, ele guarda alguma conexão, ele guarda alguma relação com alguma dessas 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Se você caiu o inciso na sua prova, olhou para o inciso e falou, poxa, ele se relaciona com uma daquelas 10 palavras que o professor apresentou. Qual vai ser a sua tarefa? Vai ser pensar, bom, eu estou na competência da união, porque essas 10 palavras-chave ou expressões correlatas são competências que se relacionam com a competência da união. A segunda atividade agora, já que você descobriu qual lado você está, lado A ou lado B do disco? O lado A é 21 e 22, competência da união. O lado B do disco é o 23 e 24, seria a competência coletiva dos demais entes. Então, a primeira providência na hora da prova, caiu a assertiva, olhei para a assertiva na hora da prova, é lado A ou lado B. Eu estou na competência do 21 e do 22 ou eu estou na competência do 23 e 24? Aí você fala, como é que eu vou saber? Pelas 10 palavras. Eu já vou falar já já. Segure na percussão que eu já vou falar já já quais são essas palavras. Mas primeiro eu preciso que você compreenda. Para você estar no lado A, aquela competência que o examinador colocou e apresentou na sua prova, ela tem que se relacionar com alguma dessas 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Aí você, beleza, professor. Bati o olho, por exemplo, declarar a guerra e celebrar a paz. Isso é competência da união. Se é verbo, declarar é competência exclusiva para administrar ou privativa para legislar? Você lembra, se é verbo, é administrativa, artigo ímpar, é 21. Então, declarar a guerra e celebrar a paz. Eu já abri aqui, artigo 21, inciso 2. Só que uma das minhas palavras vai ser guerra. Aí você, opa, se uma palavra é guerra e o inciso que ele está me perguntando de que é a competência é declarar a guerra e celebrar a paz, eu já sei, eu acabo de identificar que eu estou no lado A. Porque eu estou no rol das palavras que arrastam a competência do 21 e 22, que são as competências da união. Aí você fala, mas beleza, professor, estando no lado certo, seja ele o A, seja ele o B, como é que eu vou fazer na hora da prova para saber se eu estou diante de uma competência administrativa do artigo ímpar ou se eu estou diante de uma competência legislativa do artigo par? É simples. Para você saber no lado A se é 21 ou 22 ou no lado B se é 23 e 24, é só você aplicar a técnica que eu ensinei antes. Por isso era uma premissa metodológica. É você identificar se aquela assertiva que o examinador coloca na prova, ela traz verbo ou ela traz substantivo. No meu exemplo, de quem é a competência para declarar a guerra e celebrar a paz? Aí você tem um verbo no infinitivo. E se você tem um verbo no infinitivo, você tem aqui artigo 21, inciso 2. E o artigo 21, inciso 2, vai fazer com que você lembre que está na competência exclusiva, artigo 21 exclusiva, para administrar. Afinal de contas, se apresentou sob a forma de verbo. Professor, e se ele trouxesse palavras no substantivo? Aí você não estaria na exclusiva administrativa. Aí você estaria na privativa legislativa. Ficou claro, minha gente? Antes de eu apresentar agora as 10 palavras-chave ou expressões correlatas, me diga aí se ficou claro. Me diga aí, para que eu possa ter a tranquilidade de que todo mundo compreendeu essas premissas. Então respondam para mim, por gentileza, para que eu possa evoluir no meu raciocínio. Vá lá, se motive, saia da inércia e agora, por gentileza, diga aí, professor, compreendi as premissas iniciais. Pode trazer as 10 palavras, para que eu fique tranquilo aqui, nesse momento, e possa seguir aqui com vocês. Vai dizendo aí. Super claro, bacana. Só respondo uma coisa, isso aqui para vocês aparece ao contrário, né? Vocês não enxergam aqui na ordem correta, não. Vocês enxergam de trás para frente, né? Só para eu ter uma ideia. Isso aqui está na ordem, está na linha correta ou está ao contrário? Diga aí para mim. Está ao contrário, não é isso? Beleza. Então vamos lá. O que eu coloquei aqui só para você ter uma ideia? Eu coloquei aqui, está ao contrário, mas não tem problema. Artigo 21 e artigo 22 é competência da União. Artigo 23 e artigo 24 é União, Estados e DF. Artigo 23, União, Estados, DF, municípios. E artigo 24, União, Estados e DF. Não tem municípios aqui. A gente vai sintetizar aqui esses 54 incisos que são as competências da União. 25 incisos na competência do artigo 21 e 29 incisos do artigo 22. Ou seja, 54 incisos que se relacionarão aqui com essas 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Então, assim, como está invertido, eu vou falar essas palavras aqui agora sem mostrar o papel. Bacana? Então, vamos lá. Primeira palavra, estrangeiro. Lembre que são 10 palavras-chave ou expressões correlatas. São 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Então, você tem aí
Estrangeiro é a primeira palavra. Então, poxa, se caiu estrangeiro, eu vou relacionar com a competência coletiva do 23 e 24 ou com a competência que é só da União do 21 e 22? Lembre, são palavras agora da competência da União, 21 e 22. Aí você fala, professor, mas você disse que são palavras-chave ou expressões correlatas. Qual seria a expressão correlata aqui para estrangeiro? Pode trazer aí, eu vou pegar aqui, vou pensar do meu livro, Direito Constitucional na medida certa. Olha aqui, você tem aí estrangeiro e você tem fronteira. Se cair qualquer coisa relacionada com fronteira, plano internacional, instituir o plano internacional de alguma coisa, você, opa, internacional, fronteira, estrangeiro, é a primeira palavra. Palavra 1, estrangeiro. Palavra 2 é a palavra guerra. E a palavra guerra traz expressões correlatas, que basta que elas apareçam que você sabe que isso de algum modo se relaciona com guerra. Material bélico se relaciona com guerra. Declarar guerra e celebrar paz. Paz e guerra são expressões antagônicas. A guerra e a paz e a guerra. Material bélico, defesa nacional. Se aparecer defesa nacional, defesa é contra a guerra. E nacional é uma palavra que a gente vai ver que se relaciona com outra expressão correlata aqui. Então, primeira palavra, estrangeiro. Segunda palavra, guerra. Terceira palavra, federal. Federal. Qualquer inciso que apareça e que se relacione com a expressão federal, intervenção federal, plano nacional, sistema nacional. E aí, se você relacionar a palavra nacional com federal, embora tecnicamente não sejam sinônimos, mas você consegue perceber essa relação de que aquilo que é federal atrai a ideia de algo nacional, pode cair sistema nacional, pode cair plano nacional, pode cair intervenção federal, e aí intervenção federal puxa estado de defesa, que puxa estado de sítio, tudo isso você está lembrando da competência da União. Repetindo, eu vou sempre repetir para que você se organize nesse momento. Fique tranquilo, olha lá. Estrangeiro, guerra, federal. Quarta palavra, moeda. Moeda é a quarta palavra. Mas você poderia perguntar qual é a expressão correlata de moeda, professor? Pode aparecer reservas cambiais, pode aparecer poupança, pode aparecer crédito, pode aparecer capitalização. Qual é a pessoa com mínimo de cognição que vai ver na prova poupança, capitalização, crédito e não vai associar com moeda? É claro que dá para associar. É só você raciocinar de maneira dinâmica. Deixa de lado o pensamento estático. E raciocinando de maneira dinâmica, você vai perceber isso. Professor, quinta palavra, postal. Recapitulando, estrangeiro, guerra, federal, moeda, postal. A quinta palavra é postal. E aí, se aparecer na sua prova, instituir o serviço postal, você lembra de postal. Instituir o Correio Aéreo Nacional. Falou em Correio Aéreo Nacional, você para e pensa, olha, o Correio lembra postal. Eu já tenho o primeiro motivo para marcar que isso é união. Agora, o Correio Aéreo Nacional, nacional lembra federal. Eu já tenho dois motivos para marcar união. Então, se você parar para observar, haverá situação em que você vai ter como tirar a prova dos 9. Porque você vai ter um inciso se relacionando com mais de uma dessas palavras, das 10 palavras ou expressões correlatas. Beleza, joia? Então, evoluindo no raciocínio, sexta palavra, olha que coisa curiosa, essa é uma das que eu mais gosto. A sexta palavra não é uma palavra, é uma sílaba. É ão de união. É a sílaba ão de união. Por quê, professor? Porque se você observar, você vai ter aí expressões que só estão na competência da união. E que expressões são essas que terminam com ão? Autorização, concessão, permissão, do serviço de navegação, do serviço de telecomunicação, naturalização, expulsão, extradição, classificação, do programa de diversão que passa na televisão. Eu lhe pergunto, de quem é a competência, meu irmão? Terminou com ão, você já sabe. A competência só poderá ser da União. Autorização, concessão, permissão, radiodifusão, telecomunicação, navegação, extradição, expulsão, naturalização, classificação da indicação do programa de diversão que passa na televisão é a competência da União. Então, você tem todos os motivos para acertar. Fique absolutamente tranquilo e absolutamente tranquilo, porque isso aí já vai matar um... Entende porque são apenas 10 palavras que resolvem todo o seu problema? Porque são palavras que trazem uma carreta de incisos que podem nela ser enquadrados. Então você tem aí a sexta palavra é ão de união. E eu vou sempre recapitulando. Estrangeiro, guerra, federal, moeda, postal, sexta, ão de união. Sétima palavra. A sétima palavra é transporte. E o que é que você tem aqui? O transporte pode ser, seja ele aquaviário, rodoviário, ferroviário, o que você imaginar, aeroportuário. Se aparecer o transporte na sua prova, transporte vai atrair a competência da União.
Próxima palavra, energia. Energia, próxima palavra. E aí, meus amigos e minhas amigas, todas as formas de energia, isso está em vários incisos. Pode ser energia elétrica, pode ser energia hidráulica, pode ser energia nuclear, minérios, metalurgia. Tudo isso vai atrair a competência da União. Mas eu vou trazer a dica aqui especial. A que mais cai é nuclear. Então, se cair qualquer coisa sobre energia nuclear na sua prova, se cair qualquer coisa sobre energia nuclear, você vai conectar, você vai associar com a competência da União. A nona palavra, e para que você memorize, e a repetição, a exaustão leva à memorização e leva à perfeição. Isso é técnica para que você decore direito, para que você decore a lei seca, mas não só ela, súmula, jurisprudência, informativo. Eu vou repetir. Observe. Você tem estrangeiro, guerra, federal, moeda, postal, a sílaba ão de união, transporte, energia e a nona palavra agora. A nona palavra não é uma sigla, não é uma palavra, é uma sigla, melhor dizendo. A nona palavra é IBGE. E todo mundo sabe que IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Todo mundo sabe que IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o que cai na prova e traz uma carreta de incisos também? Qualquer coisa que envolva geologia, olha aí, geologia, geografia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Geografia lembra geologia, geografia e geologia lembram cartografia. Tudo isso você pode lembrar dentro da sigla IBGE, porque é geografia e estatística. Aí cai geografia, cai estatística, mas cai também em outro inciso. Geologia você conecta com geografia. Cartografia é a sílaba I de geografia, de geologia e de cartografia. Então você só não acerta se você não quiser. E por fim, DFT. DFT, eu estou aqui no Distrito Federal, estou aqui em Brasília, aqui tem um MP DFT, aqui tem um TJ DFT, você sabe que DFT é Distrito Federal e Territórios. Distrito Federal e Territórios. E por que você está atraindo, professor, o DFT para a União? Porque a Constituição faz. A Constituição atrai o DFT para a União de que forma? Quando ela diz que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, as polícias e por aí vai. Só tem uma ressalva. Qual é a ressalva que eu quero que você perceba? Que a emenda constitucional número 69, de 29 de março de 2012, 29 de março, se eu não me engano, aniversário da minha queridíssima cidade do Salvador. Sou filho de Salvador, sou teropolitano com muito orgulho. E nós temos aí no dia 29 de março de 2012 a emenda 69. Tirou da União e transferiu para o próprio DF a competência para cuidar da Defensoria Pública do DF. Então você que estuda para a área de defensoria, embora a União organize e administre o Poder Judiciário do DF e Territórios, DFT, embora a União organize e administre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não será a União que vai organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Só dos territórios, quando forem criados, mas não do Distrito Federal, porque, repito, a 10ª palavra é uma sigla, DFT, Distrito Federal e Territórios. E por que no caso da Defensoria Pública não? Porque a emenda 69, de 29 de março de 2012, tirou da União, entregou ao próprio Distrito Federal a competência para organizar e manter a Defensoria Pública do DF. Beleza, meus caros, beleza, minhas caras? Essas são as 10 palavras-chave ou expressões correlatas que você não pode deixar de levar para a sua prova. Aí você fala, mas professor, você tem alguma advertência? Tenho. Mas antes de partir para as advertências, eu quero que você perceba... Aliás, eu vou falar logo das advertências, que a gente fecha essa live com a verificação. A gente vai verificar se isso que eu estou falando é uma invenção louca da minha cabeça, ou se dá certo, ou se funciona. Então aqui agora eu vou falar das advertências. Observe as advertências que eu vou fazer aqui, e depois dessas advertências a gente faz um checklist, bacana? Olha lá, a primeira advertência, eu queria que você tomasse nota. A advertência é muito importante. Tome nota da advertência. É que você tem aí, por exemplo, alguns incisos, são muito poucos, que você não vai conseguir ou vai ter muita dificuldade de relacionar com esta ou aquela palavra. Então, se você parar para observar que este ou aquele inciso traz uma dificuldade de relação com esta ou aquela palavra, aí você vai aplicar uma técnica acessória. Por exemplo, no inciso 18 e 18 do artigo 21, tem lá que é da competência exclusiva da União, cuidar de coisas relacionadas com calamidade pública, seca e inundação. Seca e inundação. Você vai lembrar aí que inundação atrai o ão de união. Então, ele lá está inundações, você singulariza e traz a inundação, ão de união. No inciso 20 do artigo 21, você poderia confundir com o inciso 9 do artigo 23. Eu vou ler os dois, me permita. Olha o que diz o inciso 20 do artigo 21, que é a competência exclusiva da União, e olha o que diz o inciso 9, eu já tive esse cuidado para você, do artigo 23.
Quando eu passo para o inciso 20 do artigo 21, ele diz que é competência da União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Então, o inciso 20 do artigo 21 vai trazer instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transportes. Mas quando você passa para o inciso 9 do artigo 23, você vai ter que não é competência da União, é competência de União, Estados, DF e municípios. Inciso 9, promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e saneamento básico. Aí você fala, poxa, parece. Aqui tem moradia, programa habitacional e saneamento básico. Lá no outro inciso, no inciso 20 do artigo 21, eu tinha diretrizes para desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transporte. Parece! Como é que eu não confundo na hora da prova? É simples, é a palavra 7. A palavra 7 é transporte. E transporte não está lá no inciso 9 do artigo 23. Transporte só está aqui no inciso 20 do artigo 21. Então, na hora que cair saneamento básico, que tem nos dois, moradia e habitação, que tem nos dois, é a palavra transporte que vai ser o diferencial, que vai fazer com que você acerte aquele inciso e não confunda 21, exclusiva da União, com 23, comum de União, Estados e DF. É a palavra transporte que vai lhe salvar. Próxima advertência, inspeção. O inciso 24 do artigo 21 traz aí inspeção no trabalho. Ora, inspeção vai lembrar o ão de união. Então, o trabalho, se até então você não relacionava com nada, mas a inspeção vai atrair o ão de união. Essas são as advertências do artigo 21. Professor, e lá no artigo 22, que tem 29 incisos, você tem alguma advertência para fazer? Tenho. No artigo 22 eu também tenho uma advertência para fazer. Olha lá. O inciso 1. Esse é um dos que eu mais gosto, porque observe, no inciso 1 você tem 10 matérias que são competência legislativa privativa da União. Lá você tem civil, lá você tem comercial, lá você tem agrário, aeronáutico, lá você tem eleitoral, espacial, penal, processual, trabalho e marítimo. Aí você fala, peraí, professor, eu tive que gravar 10 palavras para resolver o problema de quase os 82 incisos. É muito ingrato agora eu ter que gravar mais 10 só para resolver o problema de um. O custo-benefício não compensa. Eu vou deixar esse inciso de lado. É o inciso 1 do artigo 22. Eu vou deixar ele de lado porque são 10 matérias para um inciso, sendo que com 10 palavras eu resolvo quase todos. Não, você não vai deixar ele de lado. Você vai acertar se ele cair. Porque para essas 10 palavras tem um acrônimo, tem uma técnica de memorização, tem uma técnica de decoreba, para que você vá decorando essa lei seca e vá acertando na sua prova. O mnemônico aqui é o capacete de PM. Capacete de PM. Então, se você escrever aí o capacete de PM, você vai ter aí essas 10 palavras que são da competência legislativa privativa da União. Então você tem aí o capacete de PM, capacete de PM. Veja se ficou certo agora. Veja se ficou certo. Agora ficou. Olha aí, eu escrevi ao contrário para facilitar para você. Capacete de PM, onde C é civil, C é comercial, A é agrário, A é aeronáutico, P é penal, P é processual, T é trabalho e M é marítimo. Então você tem aqui 10 palavras. Aqui você tem 8 e aqui você tem mais 2. Aí você fala, e o de, professor? Na verdade, o de está aí apenas com uma preposição, que está ligando o capacete ao PM. Ah, mas se eu me confundo quando eu tenho essa preposição, tem aluno que nunca está satisfeito. Aí ele fala, o de me confundiu. Eu falei, tá bom, sai do inciso 1 e vai para o inciso 2. O inciso 2 diz, compete privativamente a União legislar sobre desapropriação. Então você pode colocar aqui o DE de desapropriação, ou seja, ele vai ser o inciso 2. Ele vai ser o inciso 2 que você vai relacionar. Bacana? Então, olha lá. Capacete PM. Capacete em que C é civil, C é comercial. A é agrário, A é aeronáutico. P é penal, P é processual. E é eleitoral, E é espacial. T é trabalho e M é marítimo. Veja que são todas as letras casadas. Só o T e o M e o T que não tem letras casadas. O C tem 2, é civil e comercial. O A tem 2, é agrário e aeronáutico. O P tem 2, é penal e processual. O E tem 2, é eleitoral e espacial. Aí você tem T de trabalho, M de marítimo. Ah, professor, e o DI? Você vai para o inciso 2. O DI é de desapropriação. A primeira sílaba da palavra desapropriação. Mas veja que você nem precisava dessa sigla, da preposição de. Sabe por quê? Porque desapropriação termina com ão. E ão é o quê? É a palavra 6, que não é uma palavra, é uma sílaba. A expressão ão de união foi a 6ª palavra. Vamos recobrar.
Vamos aqui recapitular as 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Estrangeiro, guerra federal, moeda postal, ão de união, que serve para desapropriação, ão de união, transporte, energia, IBGE, DFT. Estrangeiro, guerra federal, moeda postal, ão de união, transporte, energia, IBGE, DFT. Você tem as 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Professor, tem mais pegadinha? Tem. Imagine que cai na sua prova Seguridade Social e Previdência Social. Uma dessas competências é do artigo 22, mas a outra é do 24. Como é que você faz na hora da prova para saber se Seguridade ou Previdência Social? Seguridade Social parece com Previdência, mas um é artigo 22 da União, competência privativa para legislar. O outro é artigo 24, competência concorrente de União, Estados, DF para legislar. Como é que você faz? Como é que você faz para descobrir se é Seguridade ou se é Previdência Social que está na competência da União? É muito simples. É só você lembrar qual dessas expressões traz a letra U de União. Eu quero que vocês digam aqui para mim, qual dessas expressões traz a letra U de união? É Previdência Social ou é Seguridade? Segundo Carvalho já respondeu, é Seguridade. Então, por mais que haja uma correlação entre Previdência e Seguridade, se você não lembrar que Seguridade Social é gênero do qual Previdência, Assistência e Saúde é espécie, você vai lembrar que apenas a expressão Seguridade traz a letra U de união. E aí você vai lembrar Seguridade e União, e se Seguridade e União, Previdência que não tem U de união, vai ser o que, professor? Previdência vai ser competência concorrente de União, Estados e DF. Última advertência, nós temos aqui registros públicos. Registros públicos, eu sou sincero, um aluno certa vez falou, professor, estou com dificuldade. Eu não consigo, eu olho para a expressão registros públicos e eu não consigo relacionar com nada, com nenhuma das 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Me salve. Ele falou para mim assim, me salve. O que eu faço agora? Realmente eu parei, eu analisei, olhei para aqui para as minhas 10 palavras que eu já tenho na cabeça, mas eu coloquei aqui para que você pudesse ver. Estrangeiro, guerra federal, moeda postal, ão de união, transporte, energia, IBGE, DFT, registros públicos. O que é que eu vou fazer? Aí eu peguei e escrevi registros públicos da seguinte forma. Eu escrevi registros públicos assim. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Registros públicos. Eu escrevi assim. Registros públicos. Eu lhe pergunto, qual é a palavra em caixa alta que você consegue ler aí? Onde eu leio registros públicos, em caixa alta, em destaque, você lê o que aí? Escreva para mim. Onde você lê registro, professor, caiu na minha prova, registros públicos. Eu não consegui relacionar com nenhuma das 10 palavras-chave. Eu não consegui relacionar com nenhuma das expressões correlatas. Registros públicos apareceu e eu não consegui relacionar. Eu não sabia se eu era lado A, competência da União, 21 e 22, ou lado B. Concursando a Delta, minha queridíssima Cris já respondeu, República. República, você olha para a palavra e percebe que ela forma outras palavras. Da mesma forma como dentro da palavra Flávio, se você conhece algum Flávio, diga a ele que o nome dele tem as letras que formam a palavra alívio. Da mesma forma que se você conhece alguém que se chama Norma, escreve aí para mim, eu conheço, Norma é fulana de tal. Dentro da palavra dela e dentro da palavra do nome dela existem as letras que formam a palavra amor. Norma traz amor nas suas palavras, isso é raciocínio. Flávio traz alívio. E registros públicos, embora não tenha nada a ver, vai trazer república. E aí você vai lembrar que o que é a república? É uma pessoa jurídica de direito público internacional, que neste plano internacional é representada por quem? Pela União. E se ela é representada pela União, você está no lado A. Competência 21 e 22, o lado A é a competência da União. Aí você para e pensa, então eu estou no lado A. Mas eu estou no lado A no 21 ou no 22? Aí você para e pensa, 21 é administrativo, e administrativo é verbo. Registro é verbo? Não. Registro é substantivo. Aí você vai para o 22, porque 22 é número par. Número par é competência não administrativa, é competência legislativa. E toda a competência legislativa, sem exceção. E no direito isso é muito raro, mas aqui é verdade. Toda a competência legislativa, sem exceção, vai ser verbo. Ou, desculpe, vai ser substantivo. Enquanto que administrativo é verbo, a legislativa vai ser substantivo. Então, registro é substantivo. Você mata exatamente. Primeiro você descobre, eu estou no lado A ou no lado B? República, pessoa jurídica de direito público internacional que é representada pela União. Eu estou no lado A. 21 ou 22. 21 é verbo, 22 é substantivo. Registro é substantivo, eu estou no artigo 22. É competência legislativa privativa da União. Minhas amigas e meus amigos, 45 minutos de live para que você nunca, 3 vezes, nunca mais na sua vida erre uma
competência dos entes federados. Nós espancamos aqui qualquer dúvida sobre os artigos 21, 22, 23 e 24. Como, professor? Pega nas 54 e os 54 incisos dos artigos 21 e 22, os 25 incisos do artigo 21, os 29 do artigo 22, 54 incisos em 10 palavras. E por um critério residual, por um critério de exclusão, se não tiver no lado A, vai ser no lado B. E no lado B, você vai ter outra competência. Muito beleza, muito bacana. Essas são as palavras chaves ou expressões correlatas. Minhas amigas, observem. Meus amigos, essa live as pessoas estão perguntando, professor, ela vai ficar salva? É porque nem sempre está sincronizado aqui as perguntas aqui, os comentários de vocês. Eu vou responder aqui de acordo com o que eu estou vendo. Professor, a live vai ficar salva? Olha, ela vai ficar salva não por muito tempo. Eu falei com a nossa equipe, eu não sei até quando eles vão deixar a live no ar, porque a live vai sair para depois ser inserida em outras plataformas, YouTube, etc. Mas nesse primeiro momento, ela não vai ficar durante muito tempo aqui no Instagram. Então, se você quiser transmitir para... Caiu um pouquinho, mas digam aí se voltou, por gentileza. Tá sem áudio. E agora? Voltou não? Tá sem áudio? Voltou, beleza, bacana. Então vamos lá, só para finalizar. O que nós temos que perceber aqui? Ela vai ficar lá salva não por muito tempo. Bacana? Outra pergunta que os alunos estão me fazendo. Professor, o cupom do Decorando a Lei Seca, está válido o cupom? Olha, eu também não sei até quando estará válido, mas por hora está válido. Se você entrar na minha bio, tem lá, quer decorar a Lei Seca? Interrogação. Clique aqui. Aí lá tem um link. Lá tem um link. Se você clica naquele link e você digita o cupom EDEM20, eu vou até digitar aqui o nome do cupom EDEM20. Se você clica EDEM20, você ganha 20% de desconto em qualquer produto da plataforma. As pessoas me perguntam, eu adquiro qual? Olha, eu vou dizer o que eu adquiri. Eu adquiri a assinatura anual Premium. Por quê? Porque ele dá uma série de vantagens que você vai ter acesso não só aos mapas mentais, a outros cronogramas, mas sobretudo ao vade-mecum de questões que era o que eu mais usava. Então olha aí, ó, o Di Normando está dizendo, conheci o Decorando a Lei Seca por indicação sua. Espero que tenha gostado de Normando, como vários alunos têm me dado esse feedback. Professor, essa sua memorização vem de onde? Me pergunto muito do Decorando a Lei Seca, afinal de contas, eu fazia mais de 500 questões por dia. Não tinha como os assuntos não entrarem na minha cabeça. Então, por isso que eu sempre digo, se você quer ter uma memória muito boa para concurso, faça a maior quantidade de questões nesse modelo Decorando a Lei Seca. O colega pergunta, é melhor que o que concurso? Sem nenhuma dúvida, sem nenhum desdouro para o que concurso, afinal de contas, tem a sua importância, mas na história de muitos concurseiros, mas hoje eu migrei. Minha esposa estava online na última live, ela escreveu aí, ele migrou, ele estava no que concurso, mas ele migrou para o Decorando a Lei Seca, porque ele percebeu que se são 70% das questões que correspondem à Lei Seca, é claro que eu preciso treinar aquilo que mais cai. Então, ao invés de fazer questões que tangenciam doutrina aprofundada, jurisprudência, repercussão geral tal, se 70% da prova vai ser Lei Seca, olha aí, melhor que qualquer plataforma de questões, concursando a Delta, melhor que qualquer plataforma, eu também acho. Veja, você tem aí, os colegas fazem algumas perguntas, se Rafa puder responder aí, eu não sei se é pergunta ou se é uma afirmação, mas eu agradeço. O que você percebe? Se 70% da sua prova é Lei Seca, você tem que treinar mais o quê? Você tem que treinar mais doutrina, você tem que treinar mais jurisprudência, você tem que treinar mais Lei Seca. É óbvio que você tem que treinar mais a Lei Seca. Então eu treinava, minha esposa é testemunha e escreveu aqui na última live. Éden fazia mais de 500 questões por dia no Decorando a Lei Seca. Resultado, 92% na prova objetiva da Polícia Federal. Foram 92% que, graças a Deus, eu tive a felicidade de fazer nessa prova objetiva, que me colocou ali muito bem classificado. Inclusive, depois da prova dissertativa, TAF, teste de aptidão física, inclusive a prova oral aqui em Brasília, foi a nota na objetiva que conseguiu, né, que permitiu com que eu pudesse ficar ali entre os 30 primeiros colocados de um concurso que tinha 30 mil inscritos. Então, aproximadamente 30 mil inscritos, por que eu fiquei ali entre os 30 primeiros? Não só porque, de um modo geral, ao longo do concurso eu mantive a regularidade, mas, sobretudo, porque na primeira fase do concurso eu pude fazer uma pontuação que me deu uma segurança, que me deu uma solidez. Em termos de aproveitamento de acerto, foi 92% da prova. Então, assim, recomendo com muita veemência o Decorando a Lei Seca. Acesse o link na minha bio e digite o cupom EDEM20 que você vai ter acesso. O senhor separava um dia na semana somente para fazer questões? Não, eu fazia questões
todos os dias. Todos os dias. Porque, veja, todo mundo fala, ó, na reta final é lei seca e questões. Por que eu gostava do Decorando Lei Seca? Porque você junta as duas coisas em uma coisa só. Ela é uma plataforma de questões, mas é uma plataforma de questões especificamente voltada para a lei seca. Então, assim, ó, a nota, eu tinha ficado por uma questão no concurso de promotor de justiça no Ministério Público do Ceará. Doeu, professor? Não. Doeu muito. Doeu muito. Você ficar por uma questão para promotor de justiça do Ceará, doeu muito. E aí, veio depois a prova da PF. O que eu fiz nesse intervalo? Eu falei, é por uma questão que eu fiquei? Eu não vou ficar mais por uma questão. Ou eu vou ficar por muitas ou não vou ficar por nenhuma. Mas agora eu vou resolver o problema da primeira fase. Então, por isso que eu sempre digo, se você quer furar a barreira da primeira fase, treine a exaustão a lei seca, porque ela vai ter uma incidência enorme na sua prova. Beleza? Alguns alunos me perguntaram, professor, e o seu curso de Direito Constitucional? É o último aviso aqui para que a gente possa encerrar. A sua isolada de Direito Constitucional está para sair? Tem previsão? Muita gente me pergunta, professor, eu tenho dificuldade em Direito Constitucional. Nas outras matérias, como eu estudo para delegado de polícia, eu até consigo desenrolar. Penal, processo penal, legislação especial, mas Constitucional eu queria um direcionamento, eu queria uma isolada, para um treinamento mais específico, e eu queria aula com você. As pessoas falam, professor, eu quero aula com você, eu já fui sua aluna há muito tempo, e eu quero revisitar aquelas lições como essas que a gente apresentou agora, e eu tenho uma informação para lhe trazer. Em breve estará no ar a nossa isolada de Direito Constitucional, que, já adianto, terá aí módulos que passam desde a teoria da Constituição, teoria da norma constitucional, passa por controle de constitucionalidade, direitos fundamentais, passa por organização do Estado, passa por organização dos poderes e trata também das ações constitucionais. Então nós teremos aí, com certeza, um abraço para minha querida amiga Isa, passando para dar um oi, nossa isolada de Direito Constitucional, e vai ter uma informação muito bacana. A isolada vai vir com uma surpresa muito especial. Essa surpresa eu não vou dizer agora não. Eu vou deixar que vocês acompanhem, porque quem adquirir a nossa isolada de Direito Constitucional vai ganhar uma surpresa muito especial. Gente, caminhando para o final, estamos aqui perto de 1 hora de live. Eu quero que vocês digam aí de onde vocês falam, para que eu possa mandar um abraço aqui e um beijo caloroso para todos vocês. Eu aproveito aqui para começar a responder aqui, ó. Decorando a Lei Seca respondeu de Normando. A área para membros premium não dá acesso às retas finais, mas assinaturas por carreira sim. Então, se você faz a assinatura por carreiras, você tem acesso às retas finais. Se não, você vai na área para membros premium e aí você tem lá outras vantagens. Aqui eu utilizava era premium, mas se você estuda para uma carreira específica, naturalmente essa assinatura carreiras pode ser muito importante. Um abraço para o queridíssimo e competente promotor de justiça Diego Braga. Uma honra, meu amigo. Ítalo, estudando tanto a lei seca, que me sinto inseguro para o TAF. Não, o TAF você tem que treinar, não fazer nenhum treinamento específico para o TAF. Mas quando chegou perto do TAF, eu contratei um profissional, eu posso depois até marcar uma live só sobre isso, mas eu contratei um profissional especializado em teste de aptidão física. Não é contratar um personal da academia instrutor para fazer supino e achar que está treinando para o TAF. Não, é um profissional especializado em TAF, então, Ítalo, é isso que eu recomendo para você. Concursando a Delta, cansei de ficar por uma e por duas ou por uma, dói muito sim. Minha querida amiga Isa, já cumprimentei. Belle Nogueira, fui sua aluna na pós de Direito do Estado aqui em Aracaju, maravilhoso, obrigado. Uma honra, minha amiga. Eu lembro sim, a pós foi na Ciclos, do meu querido amigo Tiago de Aracaju. Dani, um abraço para você. Ruth, as pessoas estão pedindo que eu faça uma live com você, Ruth. Então, eu vou entrar em contato para a gente marcar, porque falaram que sua história de vida é maravilhosa e que tem alguns pontos em comum com a minha. Então, será uma honra para mim. É uma honra desde já tê-la aqui. Mone de Castro, minha querida tia, mãe do meu queridíssimo amigo Yuri de Castro Gomes. Um beijo, minha tia, para você. Obrigado pela sua audiência. De Normando fala de Palmas, Tocantins. João Vitor de Recife. Átila de Minas Gerais, concursanta de Maceió, Alagoas, Marcelinha fala de Goiânia, Goiás, Jean do Ceará, Teresina, Piauí, Catarina, Salvador Menezes, ADV Menezes fala aí de Salvador, minha queridíssima Salvador, de Normando assinou aí o Carreiras Jurídicas, Ailton fala de Pernambuco, Pedro do Rio de Janeiro, um abraço para os amigos de Campina Grande, na Paraíba, segundo Carvalho, Campos Gerais, Minas Gerais, minha amiga Fabis, gratidão eterna também. Garanhuns, Pernambuco, Vicente. Átila, sou seu aluno do CPIURES, obrigado, Átila, uma honra para mim. Lembrando também que os cursos do CPIURES estão aí excelentes para a área policial, tanto os intensivos que nós temos aí para delegado de São Paulo, delegado da Bahia, quanto o regular Delta 2022, só você acessar. Eu tenho a honra de coordenar esses cursos. Ítalo, Irani, Boa Vista, Roraima, olha aí o pessoal do norte, um abraço para a galera de Roraima. Minha mulher, Marcos colocou, fala, mas minha mulher não acredita que a lei seca
e questões à prova. Então diga para ela que eu fiquei entre os 30 primeiros de 30 mil inscritos focando na lei seca. Acho que ela vai acreditar. Beleza? Um abraço para Sapé, Paraíba. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Terça-feira tem lives 2022 com minha queridíssima amiga Lorena Ocampos, juíza do TJDFT, professora destacadíssima de processo penal. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Lorena é fã de Thierry. E mais ainda, não bastasse ser fã de Thierry, é fã da música Hackearam-me. Então, eu deixo um dever de casa. Chega lá no Instagram de Lorena e fala, professora, estamos esperando a sua live terça-feira com o professor Éden e queremos que você dê uma palhinha, pegue o seu violão, ela tem um violão lindão, vermelho, e cante Hackearam-me de Thierry. Se vocês fizerem ela cantar, eu prometo cantar um pouquinho com ela. Valeu? Um beijão. Tchau, tchau, minha gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu!